Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar as atividades aqui do Espaço Paraguai. Eu vou convidar agora para fazer conosco com a gente o Hélio. Ele vai estar apresentando o conteúdo Carreira no Exterior, por onde começar. Hélio, é com você. Uma ótima tarde e um ótimo evento. Bom, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para mim aqui, onde eu estou na Europa, já são 8 horas da noite. Eu decidi fazer uma palestra falando sobre emprego no exterior, como mudar. Bom, vamos começar a palestra aqui, passar por quem sou eu na fila da vacina, né? É o antigo quem sou eu na fila do pão. Eu sou formado em engenharia elétrica pela Federal de Santa Catarina, eu tenho um MBA na área de estratégia também pela GV. Já trabalhei em várias áreas de operação, integração, pré-vendas, e trabalho atualmente na área de telecomunicações, né? Eu sou desenvolvedor de software e moro aqui na Suécia. Eu trabalho atualmente mais com Python e Go aqui. E eu sou um dos organizadores da PyCon Suécia e sou usuário de Linux de longa data. Comecei lá em 97 e estou morando fora já desde 2014. Bom, o que é essa apresentação? Eu vou falar um pouco sobre vagas no exterior, onde estão, como procurar, e também comentar alguns casos de desafio. Eu fiz um pouco longa a palestra, porque eu não sei se vai dar tempo de falar. Então, a parte final, se vocês perderem, eu não puder falar, também não seria algo muito importante. É mais assim, contar alguns casos de como foi a introdução fora e alguns problemas de integração, principalmente. Bom, o que não vou apresentar, não vou apresentar nenhuma receita mágica aqui, faz assim e você consegue uma vaga, isso eu acho que não existe, não tem como. E não vou postar vaga aqui. Se essa é a sua expectativa em relação a esse talk de alguma... Não vou. Vou mostrar alguns caminhos das pedras para isso, tá? Mas aqui, especificamente, eu não vou apresentar nenhuma vaga aberta, tá? Bom, aqui é um disclaimer sobre tudo que eu vou falar aqui. Não é um talk técnico, é um talk sobre ponto de vista. Então vai ter muito viés meu do que foi minha própria experiência, do que eu estou explicando aqui. Eu também tenho contato de experiência de outras pessoas, amigos, colegas, que eu meio que misturei aqui para a gente poder falar. Mas se alguma outra pessoa te falar de uma forma diferente, pode ser que seja o caso em tal lugar, e talvez até na empresa dessa pessoa, tá? Então, tem muito viés meu aqui sobre a minha própria experiência de como foi a saída do Brasil, tá? Bom, eu vou começar com as perguntas mais frequentes que a gente recebe nos grupos, né? Que são as... sempre vem, tudo não vem. A primeira é, existe vaga para júnior? A resposta é, em geral, não. Porque o que acontece? Quando uma empresa está trazendo alguém expatriado para morar fora, o custo é muito alto. Então, elas dão preferência para trazer pessoas com mais experiência, e por isso que elas investem em sêniores. Talvez alguém com nível médio para sênior. Mas não quer dizer que seja a regra, tá? Para vaga no exterior, tem empresas que às vezes abrem e trazem porque... existe uma falta de profissionais aqui. Então, ela acaba, às vezes, procurando e trazendo para treinar a pessoa, enfim. Mas não é muito a regra. Normalmente, você tem que ter um certo tempo de mercado já para eles poderem trazer. Preciso saber inglês fluente? Ou inglês? Ou fluente? Bom... Isso depende muito. Se você estiver procurando vaga no país com língua espanhola, por exemplo, Espanha, México, Argentina mesmo, claro que você não precisa saber inglês, você consegue se virar até com nem muito espanhol, você se vira até com portunhol razoavelmente bem. Aqui fora, você precisa saber inglês porque depende do país que você vai, é a língua franca para você falar dentro da empresa. Precisa ser fluente? Não precisa ser fluente. A gente tem, por exemplo, eu vou falar com alguém que é da Itália, da Hungria, eles não falam cenário, falam cenário. A gente vai falar de sushi, é sushi.
Então, assim, não existe um dialeto como nos Estados Unidos que fala. Então, assim, você pode não estar muito fluente no seu inglês, o suficiente para comunicar, mas eu diria que tem o seguinte, uma vez você saindo do Brasil, você precisa saber se comunicar e viver em inglês, que é uma outra coisa, não é viver no trabalho. O trabalho, você mais ou menos já sabe, se preparou para sair, você estudou, sabe daquele assunto, mas você precisa, por exemplo, ir ao médico. Como é que você faz? Então você precisa ter um pouco de cuidado com as coisas do dia a dia. Como é que eu faço para explicar outra coisa? Eu estou com dor de dente, como é que eu falo isso para o dentista? E principalmente se você vier para um país que a língua não é inglesa, mas tem um bom suporte, mas, por exemplo, Alemanha, Holanda, Suécia, Finlândia, é mais importante ainda porque assim, as pessoas lá, nem tudo é inglês ainda. Então você precisa saber se expressar e conversar no dia a dia em inglês, num país que nem a língua é inglesa. E você tem que ter espaço também para aprender a língua local, tá? Isso é uma outra. Mas do inglês, então dá para você até ver com um inglês razoável. E essa é uma pergunta que eu vou fazer. Qual o melhor país? Cara, de novo, tem a parte do viés, mas eu vou te dizer que essa pergunta não tem como responder. E essa é uma opinião minha. Por quê? Para alguém te dar uma informação de qual o melhor país, você teria que ou ser uma pessoa de RH que trabalha com realocação internacional para te dar uma visibilidade sobre prós e contras de empresa, ou teria que ser alguém que conseguiu morar num número razoável de países para poder te dizer. O que também não é muito fácil, precisa morar pelo menos 1 ou 2 anos, ou seja, uma pessoa para morar em 5, 6 países foram 10, 12 anos. Então, pode ser que exista, tem agora com os nômades digitais algumas pessoas fazendo isso, mas eu te diria que não é uma pergunta que você consiga dar uma resposta. Qual o melhor? Cada um vai te falar que o país que ele está é bom porque a pessoa está lá até hoje e ela tem alguma coisa que agrada. Então, não é uma pergunta razoável para você fazer qual o melhor. Cada um vai ter prós e contras e você precisa pesar onde você quer ir. Bom, vamos lá então. Eu quero começar essa jornada, quero sair, trabalhar, ter uma experiência internacional. Quais são os primeiros passos que eu vou fazer isso? Pode não parecer, mas o planejamento disso é bastante importante. Não dá para você falar agora, eu quero sair, e sair. Não funciona assim. Assim como eu comentei agora do inglês, você precisa se planejar e estudar o inglês. Mas então, para você começar a buscar, primeira coisa, tem que fazer um CV em inglês. Quando a gente faz um CV, você evita coisas pessoais, evita foto, evita idade, endereço, número de documento, isso você não coloca. Eu sei que o LinkedIn tem a foto, então quando você coloca na foto no LinkedIn, não é uma foto de estilo do Tinder ou Facebook, você precisa botar uma foto séria, mas se você gerar o CV do próprio LinkedIn, ele não gera com foto, para você ter uma ideia, o PDF que ele gera para você. E uma coisa que a gente não costuma ter muito hábito no Brasil, mas o cover letter. O que eu dediquei aqui uma parte só do cover letter. Cover letter é uma coisa que tem fora, que é uma coisa bastante pessoal, é o momento que eles querem saber de você. Eles querem saber, assim, o que você escreve no cover letter? Você escreve por que você quer trabalhar naquela empresa? O que você acha que você pode dar como pessoa naquela empresa? O seu ponto de vista familiar de mudar? O que você deseja? Qual que é o motivo que te levou lá? Como você pode contribuir para essa empresa? E esse é um dos lugares que você precisa deixar bem claro, que se você não tem permissão de trabalho, você precisa do Visa Sponsoring. Eu preciso que você pague o meu Visa para eu ir trabalhar aí. Em geral, empresas maiores não ligam para isso, não é um custo muito alto, mas precisa ficar claro porque isso tem um problema de tempo para eles, que é o quanto tempo libera a imigração para você poder ir trabalhar, tá? Então, perto do planejamento, faça o seu cover letter, e não faça um, tá? Enquanto o CV você pode fazer um para várias empresas, o cover letter, normalmente, você faz um para cada empresa. Você faz com carinho, você explica, conversa, fala o motivo que você quer sair, eu quero sair por causa que eu quero ter uma experiência nacional, eu não gosto da violência, o que for. É o seu momento de você explicar por que você gostaria de estar lá, tá?
E aí vem o ponto que você, quando está fazendo uma aplicação, vai, ou logo no começo, ou logo depois da primeira entrevista, vai te perguntar qual é a pretensão salarial. Quando eles te perguntam a pretensão salarial, não é quanto você ganha por mês. Eu acho que talvez em Portugal você consiga fazer isso. Mas para todos os outros países, você tem que falar o anual e é por 12 meses. Você fala, eu quero ganhar isso por mês. Por ano. Qual a média para aquela sua vaga? Aí, o Glassdoor é uma boa referência. Dependendo do país que você está indo, você precisa saber a moeda, porque você não sabe. Nunca faça conta em reais, tá? Esse é um grande erro, porque você precisa saber o custo de vida. Quanto custa o aluguel, quanto custa. E você não vai pagar em reais, você vai receber na moeda de lá. Então, uma boa referência, se você não conhece ninguém daquele país que você está aplicando e recebeu a primeira proposta ou pergunta de salário, é o Glassdoor. E o segundo, se você tiver alguém, é o contato. Os contatos são as melhores coisas, se você tiver um network de pessoas lá, para você perguntar, já fala assim, qual a média aí para eu nessa faixa aqui? Quando você acha que eu posso pedir? E ele pode te dar um feedback, tá? Eu esqueci de falar, mas é o seguinte, pessoal, se vocês tiverem comentários, podem ir colocando eles no YouTube, porque tem um delay entre o que eu estou falando e quem está assistindo, e conforme for eu posso passar até e dar uma lida nos comentários, tá? Mas vamos lá. E onde procurar essas vagas? Disparado o LinkedIn. O LinkedIn, se você for procurar, você sempre vai achar vaga e tem sempre vagas abertas. Existe agora uma forma que eles estão fazendo bastante de anunciar, principalmente que está todo mundo remoto, nas conferências. Então, se você acompanha, se você pretende ir para um país, você acha que é legal, e você está interessado, e você sabe de uma linguagem, JavaScript, Python, ou Go, e que tem uma conferência relacionada, você pode dar uma olhada nos links de vídeos, talvez tenha um específico só sobre emprego. Eu fui o host ano passado de um Career Panel aqui na PyCon Sweden, e as empresas anunciaram, precisamos de gente, e trazemos, e fazemos o Visa Sponsoring. Então, se você, por exemplo, sabe Python e quer vir para a Suécia, aqui eu te garanto que tem vaga e está sendo anunciado, tem lá no site do PyCon Sweden, tá? O segundo ponto é contatos, as pessoas que estão lá nesse país, ou talvez nessa empresa que você queira trabalhar, é uma boa forma de perguntar, falar assim, você tem vaga? Você sabe tem com Visa Sponsoring, e eles podem te falar e te ajudar. E o terceiro são grupos. Os grupos, eles têm, às vezes, não necessariamente destinados para vagas, mas às vezes acontece de quem nos grupos expatriados, alguém postar uma vaga que apareceu. Então, é uma boa oportunidade. Eu estou vendo aqui a pergunta do David. Eu já vou comentar ela um pouquinho, tá, David? Esse é um grupo que é o Momento do Jabá, é um grupo legal que tem no Telegram, chama Nerds na Europa. É um grupo que foi mais para a gente começar a comentar de quem está morando fora, dificuldades, como fez com alguma coisa. E no fim começou a entrar bastante gente. E muita gente perde dicas. Essa de estagiar, eu posso ir sem saber inglês. Foram perguntas que apareceram no grupo. Essa do Júnior foi outra pergunta. Então é um grupo bacana, sempre tem vaga lá. O objetivo do grupo não é de vagas, mas acaba acontecendo que postam bastante vagas lá, tá? E essa é uma pergunta às vezes também aparece. Vale a pena entrar como turista? Eu entro como turista ou estudante e depois eu viro profissional. Nem todos os países permitem, tá? Por isso que é bom você às vezes ter um network de alguém que você possa perguntar antes. O que acontece é que, assim, eu acho que alguns países como Irlanda e a Alemanha, se não me engano, também permite, mas a Alemanha mesmo, ela tem um visto para procurar emprego. Você tem um visto de 1 ano para entrar e ficar 1 ano procurando emprego com esse visto. Você não precisa desse visto de estudante. A Suécia, por exemplo, você não pode aplicar para uma vaga estando na Suécia. Você é obrigado a sair da Suécia para lá fora aplicar para a vaga, esperar sair o visto para você poder voltar. Então, não é todo lugar que você permite. Tá, se você quer ver como turista, estude antes, não venha com a cara e a coragem,
porque, lembra, planejamento é importante, muito importante. E agora aqui a pergunta que todo mundo faz: qual a área que tem mais vaga? Qual a linguagem de programação que mais paga? E é melhor trabalhar com banco de dados? A resposta é todas. Existe uma carência muito grande de profissionais, porque, em geral, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, não existem grandes diferenças salariais, as pessoas ganham um salário razoavelmente bem trabalhando florista, trabalhando num café, faxineiro, ou programador, ou engineer, ou... Então, o que acontece é que nem todo mundo segue uma carreira por salário, como no Brasil, fala assim, pô, onde eu posso sair e ganhar um salário melhor, uma vida melhor. Então, muita gente faz o que realmente gosta aqui, o que não é TI. Então, existe uma carência muito grande de gente para trabalhar, muito, muito. Eles estão o tempo todo procurando gente e trazendo gente para vir aqui acompanhar. Isso não quer dizer que é fácil, viu? Lembre o seguinte, pensa o seguinte, toda vez que você for aplicar para uma vaga, que é interessante, fiz sponsoring, tem um molde de indianos aplicando também. Então você precisa se destacar em frente a esse molde indianos, porque tem muita gente técnica lá, a Índia forma muita gente, e eles também têm interesse de vir morar fora da Índia e na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, tá? Aqui acho que a parte que eu já acabei tudo que eu falaria. Mais uma aqui que é importante, que é mais ou menos um pouco com a pergunta do David. Eu não consigo selecionar. Consegui. Existe a possibilidade de ir para o exterior durante a formação como estagiário. Faculdade de certificação. Aqui fora, não exige muito que você tenha um diploma. Isso não é o que importa. O que importa é o conhecimento. Então, você não precisa ser doutorado ou faculdade. Você pode vir. Às vezes nem certificação você precisa ter. Então, aqui eles valorizam mais o conhecimento. Então, às vezes, a certificação, se é para alguma coisa bem específica, é uma coisa que vale a pena. E se você tem faculdade, também é bem valorizado aqui, porque você sabe. Mas você precisa saber, não é ter o diploma, tá? Agora, estagiário. É muito difícil você conseguir de estagiário como do júnior. Fora que é o seguinte, tem vários casos que eles abrem estagiário para local. Então, por exemplo, na Suécia, para você estagiar, eles exigem que você fale sueco. E não é muito fácil, tá? E aqui tem a parte que não tem no Brasil, que é o summer job. Eles abrem, que é uma parte de fim de estágio, né? Você trabalha 3, 4 meses direto na empresa, nem volta para a faculdade, só para fazer aquele final. Então, eles pegam muito para o summer job, que no Brasil não tem. E é na época de junho, julho, agosto, né? Não era para ter selecionado isso e veio sem querer, mas tudo bem, já que vale a pena. Pode mostrar do WePlace. Boa noite, professor. Eu não sou professor. Tem possibilidade de trabalhar nesses países morando no Brasil ou empresas querem pessoas presentes? Depende do país, depende da empresa. A grande maioria vai querer que você venha morar aqui. Durante agora a pandemia, muitas abriram, mas você precisa perguntar qual empresa que é e qual modelo. Eu sei que os Estados Unidos, por exemplo, ele tem um problema que ele não tem muito visa. Você não pede e recebe. Ele tem um número X, ele faz um sorteio para ver quem pessoas podem ter aquele visto de trabalho. E os Estados Unidos agora está começando a buscar muita gente remoto, pagando em dólar, porque é mais barato do que a pessoa em outro país, eles pagam acima da média daquele país, e tem a pessoa e ela pode trabalhar em qualquer lugar. Então, eu acho que, por causa da pandemia, muita coisa mudou. Mas a grande maioria das empresas na Europa, elas preferem que você esteja aqui na Europa. Por uma série de razões, work group e por aí vai. Do Carlos Pedroso? Quanto tempo de experiência em programação seria considerada boa para começar a fazer aplicações? Eu me formei agora, estou trabalhando com JavaScript. Depende, porque assim, quanto tempo de experiência, assim, se você fizer todo dia 10 horas de programação, você com certeza em 6 meses, 8 meses, você está bom. Muito bom.
Então depende muito da pessoa, depende do ritmo. O que eles querem é que sejam pessoas que saibam fazer. Então, se você estiver trabalhando com vários projetos, tiver um bom portfólio e conseguir passar por alguns questionários, você já está apto. Então, depende muito. Eu estou falando, eles nem esperam muito que você seja formado aqui. Se você sabe o que você está fazendo e puder provar para eles, se é 6, você formou faz 6, um mês, mas está no nível bom, porque lembra o seguinte, júnior é quem tem pouco conhecimento e precisa de ajuda o tempo todo, não é quem acabou de formar. Então, se você tem pouco conhecimento de programação, você é um júnior, vai precisar de ajuda e entra nesse carro. Se você acabou de formar, mas você já tem tanto conhecimento que você trabalha e faz com um assignment, eles te passam alguma coisa para fazer, uma tarefa, e você faz, sem pedir ajuda para ninguém, você sabe o que está fazendo, sabe fazer um deploy, sabe? Você já não é um júnior. Você só é um recém-formado. São coisas diferentes, tá? Vamos lá para a próxima pergunta que eu coloquei aqui. E se você for fazer uma entrevista de programação, é legal se preparar. Então, existe outro jabá, o grupo dos programadores, é um grupo bem bacana também no Telegram. E eles têm um site de desafios em qualquer linguagem que você pode tentar responder. Vale para você praticar e treinar em qualquer linguagem que você esteja, tá? E existe o HackerRank, que as empresas costumam olhar também, funciona para você testar suas habilidades e praticar. E o Free Code Camp, que é mais ligado para a parte web, JavaScript, também tem uma parte para você programar e fazer alguns testes e melhorar. Para se preparar para as entrevistas. Se você não conhece, eu recomendo o canal do Linux Tips. É um canal maravilhoso, eu assisto pouco porque ele comenta muita coisa que eu já conheço, então às vezes eu paro para ver só alguma coisa que eu não conheço muito bem, e ele manja bastante, e ele sempre mostra uma cerveja nova que ele está bebendo, que eu acho espetacular, ele é fantástico. E também eu tenho o canal do Caio, que ele sempre está falando agora de VM, containers, tá? Esse é um bom forma para você se preparar, se você não é na área de programação, não está fazendo um PageRank, alguma coisa assim, mas você quer se preparar na área de SRE, esses são 2 bons canais. E depois que você passou, fez a seleção, conversou, chega no ponto que as empresas não te respondem. Por quê? Aqui os processos seletivos não são para ontem. Eles têm um certo ritmo bem mais lento do que a gente já está acostumado. Então, às vezes, você tem que esperar. Às vezes, eles voltam para você 3 meses. A minha vaga aqui, eles me deram resposta, ficou, dentro da negociação, foram quase 6 meses. Demorou bastante. Bootcamp funciona para quem mexe mais com programação? Olha, das experiências que eu ouvi de pessoas que eu conheci aqui que foram fazer, funciona. Você faz o bootcamp, o problema é que é caro, né? Bootcamp é muito caro, você é uma imersão total, você fica todo dia 8 horas por 3 meses programando. Você sai muito bem, sai fera naquela área. Mas eles custam bastante caro, né? Eles não são baratos. E funciona, normalmente as pessoas que fazem, as que eu conheci aqui que foram participar, saíram todas empregadas. Elas estavam empregadas aqui, foram fazer o bootcamp nos Estados Unidos e de lá saíram empregadas para empresas. Passaporte europeu ajuda? Ajuda. Se você vier aqui para a Europa, você pode ter emprego em qualquer país da Europa, se você já tiver o passaporte, principalmente o alemão, né? O italiano, que é mais famoso no Brasil, que as pessoas têm. Mas, deixa eu ver se esse é o meu último slide aqui. Planejamento importa. Não é porque você tem o passaporte que você vem. Tenta procurar as vagas antes e deixar claro que você tem o passaporte. Porque as empresas, elas não trabalham no mesmo ritmo que você. Elas não trabalham para te dar a resposta em uma semana. E quando você vem sem ter um emprego, você começa a correr contra o relógio. Então, somente agora que está na época de tudo fechado, pandemia, as coisas podem sair bem complicadas. Então, planejamento, você tendo passaporte, tenta aplicar antes. Você não tem o passaporte, deixa bem claro que você precisa do Visa Sponsoring e há vagas, tanto... Para quem tem o passaporte é bem mais fácil, você vai conseguir quase que em 1 ou 2 meses você consegue um emprego, tá? Não é tão complicado. Hélio, consegue me ouvir? Opa, eu já dei o tempo, né?
o tempo está encerrado, tá ok? Eu gostaria só de te avisar, tá bom? E se você quiser deixar aberto o seu contato, o pessoal entrar em contato depois, tá bom? Fica disponível. Tá bom. Valeu, pessoal. Era mais ou menos o que eu tinha planejado. O resto era um pouco mais de... Se der, eu comento um pouco mais, mas era isso. Boa sorte na sua busca de vagas.